isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Senhor, nós te agradecemos, obrigado, te louvamos, não tem outro Deus, não existe. Você é o único Deus que existe, você morreu pelos nossos pecados. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, porque você nos conhece, você nos chama pelo nosso nome. Senhor, você nos amou primeiro, para que nós pudéssemos te encontrar e te amar. Te agradecemos, Senhor, a grandeza desse amor. Senhor, antes que nós pudéssemos pensar em Ti, você já pensou em nós, você já nos conhecia, você ofereceu a sua salvação, você ofereceu a sua glória para nós, você ofereceu o céu para nós. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, a ministração dos anjos, nos favorecendo, nos abençoando, eles ao redor aqui de nós, nos guardando, essa fortaleza de anjos que nos protege contra todo mal. Nós te agradecemos pela tua provisão em nossas vidas, para nunca faltar nada. Nós estamos, Senhor, debaixo das tuas asas, da tua guarda, das tuas bênçãos. Você é Deus poderoso que prometeu jamais nos deixar e nem nos abandonar, porque esse é o teu cuidado de Deus e para cada um de nós. Por isso, juntos nós dizemos: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E os santos da igreja dizem: glória a Deus, aleluia. Vamos sentar. Deus abençoe o seu coração. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pela graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, estamos aqui unidos, né, para congregarmos, porque é importantíssima a igreja. Precisa entender isso, né? Porque uma das coisas malignas, ruins do Covid, né? Está o Covid aí, foi que muitas pessoas, porque ficaram proibidos de ir na igreja, se afastaram da igreja. Então já foi um golpe bem certeiro do diabo. Então as pessoas perderam a força, a vontade e o caminho da igreja. E assim, isso é no mundo inteiro aconteceu isso. Com isso, houve assim uma avalanche de cristãos que perderam a fé. A apostasia está por aí. Então, sabe, eles acham que não precisa tanto, que eles estão bem com Deus, que congregar também não é assim. E depois, né, a internet está cheio de gente pregando, eu pego o que eu quero, eu faço o que eu quero. E então, aí foi esse mal que o Covid trouxe, né, o diabo agindo, que tudo é propósito dele, plano do diabo, né, porque ele quer acabar com a igreja dele, mas acontece que o Senhor tem todo o plano dele, o Senhor está trabalhando, está agindo, o Senhor não abandonou a igreja dele, ele está preparando pessoas e, vamos dizer, grupos, né, um aqui, um lá, porque ele vai endireitar a igreja dele antes dele voltar, ele não vai deixar a igreja dele acabar. Então, o diabo colocou assim, muita dificuldade para as pessoas congregarem, para as pessoas buscarem Deus, e a falta de desejo, tudo é empecilho, tudo é motivo para não ir para a igreja, tá? Então o diabo conseguiu tirar isso das pessoas. Não, eu vejo aqui em casa, é a mesma coisa. Se você mora no norte ou no sul, alguma coisa, mas se você mora no local que tem a igreja, não tem porquê, a menos que você tenha um inconveniente num dia, vamos dizer, porque isso acontece.
Mas se não, as pessoas vão arrumando desculpas e sem perceber que estão enfraquecidas pela falta da presença de Deus na vida. Então, toda pessoa que não tem a presença de Deus no coração, na vida, é fraca. Essa pessoa não tem força, não consegue andar com Deus. Então, nós só conseguimos andar com o Senhor se nós tivermos a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, veja a importância da palavra de Deus. Não podemos esquecer desse do pastor dele, Andando no Espírito. Esse é um pedacinho daquele livro grosso dele, aquele livro grande, né, do Espírito Santo, né? Com o poder do Espírito Santo. Muitas pessoas desprezam esse livro porque é pequeno, mas esse livro é o melhor que tem para quem ainda não tem conhecimento da palavra, do caminhar com o Espírito Santo, a ação dele, a operação, como ele age. Então, este livro, quando você quiser dar um livro para uma pessoa para falar do Espírito Santo, eu aconselho este em primeiro lugar. Porque esse aqui vai introduzir um grande, porque ele vai falar da oração em línguas, o poder que é essa presença do Espírito Santo em nós, quando nós deixamos um tempo no nosso dia e vamos nos entregar para que o Espírito Santo interceda por nós, né, com a oração em línguas, e depois ele que vai nos levar na presença do Senhor. E aqui tem os testemunhos de pessoas em caso terminal de doença, de câncer, que ficam, bom, já que eu vou morrer, vou ficar orando em línguas então, porque já não tem remédio, na igreja eu não posso ir, está na cama, vai morrer, e fico lá orando em línguas. Então, quando essa pessoa foi praticamente ressuscitada, porque a doença, o câncer, já era terminal, mas essa pessoa ficou orando incessantemente em línguas e foi curada totalmente, e foi para a igreja dar o testemunho. Então, o pastor perguntou, mas quanto tempo que você ficava por dia orando? Para ajudar as pessoas, para saberem que era um caso de vida ou morte, né? Que era de morte, mais de morte. Então essa pessoa disse assim, olha, eu só parava para comer, de orar em línguas. Então, quer dizer, veja o tempo que se entregou, porque quis viver. Tem gente que não quer viver, não fala que quer, mas não quer, e se entrega. Então esse é o perigo. Mas pode ser por qualquer outra situação. Se você se entregar verdadeiramente ao Espírito Santo, passando horas ali, tempo com ele, se dedicando, mas assim, numa jornada que você vai marcar e cumprir essa jornada, então Deus virá com o auxílio que você precisa na sua vida, porque ele tem que agir na sua vida interior para o milagre acontecer. Então, quando esse livrinho aqui foi editado a primeira vez, o irmão Bernardo lá de Belo Horizonte, ele contou esse testemunho, que vinha uma pessoa lá nas reuniões, no escritório dele, e essa pessoa tinha sido freira, mas era uma mulher. Depois ela desistiu, falou, não é isso, eu quero Jesus, mas não é isso, não é isso não, não é o caso de eu ficar presa aqui, eu quero estar presa a Jesus, não uma, sabe assim, uma congregação, uma coisa, não é o caso. Então ela saiu de lá e foi buscar Jesus, ler palavra, etc. E aí ela foi trabalhar numa casa de família. E lá ela ficou mais de 30 anos trabalhando lá. E até que, então, a família, os filhos foram casando, não sei o quê. E o casal acabou morrendo. Morreu um, depois morreu outro, acabou. E ela ia para onde? Ela morou lá todos esses anos. Então, passou lá uns dias depois de tudo. Aí os filhos vieram e falaram, ó, fulana, você tem que sair da casa, porque nós vamos vender, isso não nos interessa, tal, a gente vai te indenizar, foi ótimo todo esse tempo, você esteve aqui, mas até logo. Ela iria para onde? Ela tinha família, não tinha ninguém. Então, ela resolveu orar em línguas, e ela ficou orando em línguas, mas nesta quantidade que essa pessoa que está aqui no livro dá o testemunho. Então, não passou muito tempo, que eles deram prazo para ela. Você vai ter que sair porque já pusemos a venda. Então, esses filhos vieram para ela e disseram assim, olha, então nós tomamos uma decisão. Nós vamos comprar um apartamento para você, vamos escolher, e você vai ter onde morar. Com tudo pago. Até o fim da sua vida. Então, Jesus resolve o nosso problema. Quando nós
temos esta jornada com o Senhor. Então não é um dia, não é 2 dias, não é um mês, não são 6 meses, sabe, de buscar Deus e não acontecer nada. Pois está tudo errado aqui dentro. Ele vai ter que estruturar a vida. Então eu aconselho esse livro. Ele é muito interessante e tem uma unção tremenda. Para você, quem quer dar, para alguém que está no começo, tipo, você tem, que a pessoa não está acreditando, mas quando ela ouvir os testemunhos, ela vai investir. E se é aquele tipo de pessoa que tem fé, então vai dar certo, porque é a fé que faz acontecer. Não é pôr a fé na oração em línguas, pôr a fé em Jesus, que Ele virá. E essa é uma oração que aonde Ele está presente. Então eu aconselho. Todo louvor e toda glória. Então eu quero mostrar aqui na palavra de Deus hoje para vocês, porque tem tanta gente que vive em lamúrias, vive em fraqueza espiritual, porque realmente não exercita ou não vive essa presença de Deus. Nós temos que ter um encontro com a presença de Deus. Essa é a chave, tá? Porque a cabeça, a alma, ela se entregou por corpo, então vive a vida rotineira do mundo. Levanta, trabalha, deita, dorme. Levanta, trabalha, deita, dorme. Sabe? Uma vidica sem Deus, de repente, ai Senhor, isso não é vida com Deus. Então, é buscar esta presença de Deus, aonde Ele, essa força que Deus dá, que a gente canta, né? Ela é em forma de alegria, porque ela é no Espírito. Então nós vamos ver na palavra de Deus que a alegria de Deus não é a felicidade, né? Olha, meus parabéns, muitas felicidades. Isso é coisa do mundo, porque a felicidade vem e vai embora. Agora a alegria, ela é do Espírito. Então a alegria é algo espiritual, é uma força espiritual, a alegria de Deus. Não é a felicidade. Ai, ganhei, olha que eu ganhei, que lindo. Ai, que felicidade, eu tô muito feliz. Ai, eu dormi feliz. Ai, tô tão feliz. Tô alegre, tô cantando. Ai, até fiquei com uma força agora, porque eu fiquei alegre. Ai, né, o ânimo ficou lá pra cima, que maravilha. Acabou o efeito da alegria, porque veio uma situação que me constrangeu. Pronto. Cadê a alegria? Acabou. Já me aborreceu, já pegou minha força. Então isso é alma, isso é mundo, não é para viver nesse âmbito. Amém? Isso aí não é de Deus, isso aí acaba facilmente, rapidamente. Isso é carne. Mas a alegria de Deus, ela perdura. A alegria de Deus é uma força, é uma condição espiritual. Então vamos ver isso lá em Romanos, que a palavra de Deus diz no capítulo 14. Vamos ver isso, capítulo 14 de Romanos. Abram a sua Bíblia, todos juntos, vamos lá. Vamos ver o versículo 17, olha só. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, não é eu estou contente porque, gente, eu fui num almoço que estava delicioso. Então eu estou feliz. Não, não é comida, muito menos bebida. Nossa, que bebida maravilhosa, me deixou alegre. A bebida, sabe, me renovou. Não, não é bebida. Não, essa alegria de Deus não é nem comida, nem bebida, mas é justiça de Deus. Justiça de Deus tira o seu pecado, é paz, a alegria é paz, né? E alegria no Espírito, isso é o reino de Deus. Você está firme no reino de Deus, você tem paz, você tem justiça e você tem alegria. Então é isso que tem que mover a sua vida. Então esse é um sinal de que você está bem com Deus. Paz, justiça e alegria. Justiça, eu estou justificado em Cristo Jesus, eu não ando em pecado. Certo? Eu tenho paz porque justamente eu estou justificada. E eu tenho alegria, que é uma condição espiritual, porque eu tenho a paz e a justiça. Eu ando com Deus. Então Ele me dá isso. Gente, isso não tem preço. Isso é algo maravilhoso. E que nós sabemos que essa felicidade do mundo depende de acontecimentos. Essa daqui não tem nada a ver com acontecimentos.
ela vem de um lugar bem profundo do nosso ser. Ela habita lá, onde está o Espírito Santo. Então, isso que é a segurança. Porque o diabo não pode roubar. Porque nós não vamos cair nas armadilhas dele, da parte carnal, de acontecimentos para eu ficar triste ou alegre. Não, ou feliz. Porque vem do Espírito. Então, isso é bom você saber que na sua convivência com Deus, isso é gerado dentro de você. Então, comece a perceber na sua vida se você tem esta alegria. Sabe assim, do nada você está em qualquer lugar e aquela alegria só, mas você não recebeu uma mensagem, nada, nenhuma notícia, ninguém falou, você está ali. É a presença dele. Ele gera isso em você, isso é força. Isso daí, você não está precisando de nada, porque você tem tudo. Isso é bárbaro. Isso é você ter controle sobre tudo, né? Então essa alegria, ela é um dom espiritual. Tá? A alegria, na verdade, essa que a Bíblia diz aqui, ela é um dom espiritual. Porque ela vem do Espírito, não é da emoção. Então a emoção é isso, né? Comi bem, passeei, fui bem tratado, me elogiaram, ganhei isso, aquela notícia, olha, foi tudo maravilhoso, aquela noite foi linda, aquele lugar, aquelas pessoas, lá. Isso daí é emoção, que vem da carne. Agora, o de Deus é um dom, vem do Espírito. Por isso que nós lemos a Bíblia buscando o Senhor, você vai conquistando isso na sua vida. Não tem esse negócio que está chovendo, a chuva é linda, ai que delícia a chuva. O céu é maravilhoso como o sol, ai que delícia, maravilhoso. A lua, as estrelas, o dia nublado, mas está tudo lindo. Entendeu? Então, é uma condição no Espírito que te dá vida. Quem não tem essa alegria não tem força. Porque, gente, tá que nem a onda do mar, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo, né? Ai, haja emoção, gente. Isso é horrível, porque você quer estar naquela condição boa, mas está vazio aqui dentro. Jesus precisa entrar nesse lugar, tá? Então, essa alegria, você precisa entender isso, essa alegria é uma experiência espiritual, tá? Isso aí você vai ter que cavar isso aí na sua vida. E não é com a sua força. Isso não vai acontecer com a sua força. Porque nada de Deus é com a nossa força, é com a entrega. Então vai, pelo menos, memorizando que tem que haver uma entrega da sua vida. Pensa nisso, quando você tem um problema, então você recebeu uma notícia, aconteceu uma coisa, outra, tal, que para te desagradar, aquilo. É que nem você ser jogada num barco lá no meio do mar, do rio, onde você quiser. E você não sabe nada, você fica se debatendo. Você vai sobreviver ou você vai afundar? Você vai afundar, porque você fica se debatendo. Mas se você relaxar e boiar, você vai ter o resgate. Alguém vai vir te buscar. Essa é a condição espiritual. Mas isso não é com a minha força, não é com a sua força. Isso é uma condição espiritual que também você tem que experimentar. Então é por isso que você lê Bíblia. É por isso que você senta lá, vai se encontrar com o Senhor. Ele já está lá te esperando. Você é que não vai lá. Escuta, você não precisa querer vê-lo em cima de um cavalo branco, com aquele manto branco maravilhoso, lá assim na tua frente. Não. Isso é uma condição espiritual. Sabe? Não fica sonhando com bobeira, porque o diabo vem também. Porque se Deus quiser se apresentar, do jeito dele. Então não precisa forçar, porque se você forçar, você viu Saul, né? Samuel baixou lá, né? Que não era. Veio lá do inferno, ele falou, eu subiu da onde? Do inferno. Aquele espírito maligno, e a vidente lá, a macumbeira, viu ele lá. Só ele está vestido assim, é ele. Mas era o próprio diabo. Isso aí trouxe a morte para ele. Então não fica querendo, sabe assim, que essa experiência de ver, de sentir, sei lá, isso, Deus ele vem na surpresa, num agradável, numa condição maravilhosa. O que você precisa é ter fé e se entregar. Não fica se debatendo com o seu problema. Não é assim.
Você tem que aprender assim, por isso que o Espírito Santo ajuda com a oração em línguas. Porque veja que há uma resistência em orar em línguas, porque você não quer orar em línguas. Porque você não entende, a tua alma não te favorece, você não quer saber, você se dorme e está muito chato, começa a doer o corpo, nada vai bem. Mas quando você começa a se entregar, você vai conseguindo também orar. Essa que é a diferença. Porque quer orar com a mente, com a força humana. Não dá. Fica chato. Fica assim um peso. É igual o aluno que vai para a escola, vem com aquele monte de sei lá, de apostilas, livros e lições. Chega em casa, eu não aguento. Eu odeio fazer isso. Não tem estímulo. Então a entrega é o estímulo. Que o Espírito Santo vem. Entende isso? Porque você tem que aprender a se entregar. Eu estou aqui, eu vou me entregar. Você tem que usar a sua fé. Ele está aqui porque a Bíblia diz. A palavra diz que Ele está. Que Ele me chama, que Ele me quer. Eu estou aqui. Eu estou te esperando, Senhor, você me chamar. Mas eu não tenho dúvida que você está me escutando. Eu creio, está escrito. Você habita em mim. Como você não está me escutando? Eu não ando pelo que eu vejo ou pelo que eu sinto. Eu ando pelo que eu creio. O Senhor está me ouvindo. E Ele vai começar a mostrar que Ele ouve, porque Ele responde às suas orações, as coisas acontecendo assim. Meu Deus, mas eu orei. Então. Isso é treino. Então, a pessoa fala, ai, Deus me ouviu. Quer dizer, sabe assim, é para ser normal. E vira uma coisa assim, meu Deus, como se Ele nunca ouvisse as orações. Nós que não damos condição a Ele, porque é pela fé. Né? Então Deus quer que nós tenhamos essa alegria, tá? O que aconteceu no dia de Pentecostes? Lá no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu em forma de fogo e se dividiu em línguas de fogo sobre a cabeça de todos que estavam lá, foi, na verdade, aquele fogo, na verdade, era esta alegria, porque contagiou Jerusalém inteira. Quando eles saíram de lá, gente, era 9 horas da manhã. E eles cantavam, falavam. A alegria era tanta que tomou conta de todos que estavam lá, todos os judeus. E eles não entenderam, e eles ficaram alegres. E o que aconteceu? Pedro já foi pregar, e naquela hora 3.000 pessoas se converteram com esta alegria que é do Espírito. É isso que o Espírito Santo faz, sabe? Ele não coloca peso na nossa vida, mesmo que o problema seja grande, mas Ele não nos deixa sofrer com os problemas, porque Ele nos ajuda na fé, através da palavra, Ele que vai operando a fé de Deus em nós, para termos a fé no Senhor Jesus, e aquilo nos dá paz, nos dá confiança, nós sabemos esperar, nós temos a força para fazer os nossos afazeres, para ajudar quem precisa e a nos ajudar a nós também. Vocês estão me acompanhando? Então, não é aquilo lá que você levanta, ai, que dia. Se aparecer alguém na tua porta, sai correndo e não volta mais, porque é a presença do diabo. Não é aquela alegria, aquela coisa. Você já viu gente que abre a porta? Bom dia. Ai, gente. Você não sabe se você volta, se você dá um sorriso, se arrepende, ou entra, o que eu faço? Olha a cara dessa pessoa. E tem isso sim. E até no telefone, porque você precisa falar alguma coisa, a pessoa te atende num estado, sabe, que é o próprio diabo. Então, gente, a pessoa não experimenta essa alegria do Pentecostes. Tá? Isso não é forçado, porque na hora do teste, ela tem que estar presente. Alô, o que você está querendo? Vamos falar logo. Então, nojento, que cidade. Tá tocando? Vai ficar 3 horas aí tocando, até enjoar. Ninguém sabe o que eu estou falando. Certo? Então você vê, cadê a alegria? Como é que Deus vai poder usar um ser desse para ajudar? Porque só na hora que está de bom humor que vai ajudar, que vai servir. Certo? Então, gente, presta atenção. Vocês estão passando por testes.
estejam espertos, estejam bem espertos para não ser reprovado no teste, para passar, para entrar no próximo, que vai ser assim, sabe? Vai ser o melhor para Deus abençoar, né? Porque assim, Deus ele tá testando. Antes dele dar o dom, ele está testando. Ele não vai dando dom assim, para ser uma explosão na tua vida de destruição. Então, busca esta alegria. Quando for orar, você tem que se encontrar com o Senhor. Tá valendo? Você tem que se encontrar com o Senhor para ter esta alegria, tá? Então, vamos ver aqui o Atos 2 para ver o que aconteceu lá nesse dia de Pentecostes que eu falei, porque vale a pena nós termos isso. Esta alegria que encheu Jerusalém. Pensa nisso, gente. Então, você já imaginou, se você tem essa alegria, você é uma pessoa agradável. Hã? Que tal? É bom ser um perfuminho bom, que é aqueles azedos, né? Tem uns perfuminhos azedos de Jesus. Eles do ônibus às 6 horas da tarde. Então, nós temos que ser essa fragrância de Jesus, que é o que Paulo diz. Esta alegria, vocês estão me acompanhando? É isso que edifica. Então, vamos ver Atos capítulo 2. Deixa eu ver aqui, um minutinho. Versículo 15, olha só esse aqui. Veja só. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Isso já está acontecendo, hein? E sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, eles perceberam que eles não estavam bêbados. Porque a pessoa que é bêbada, gente, ela é inconveniente, ela é tonta, né? Fica falando bobagem, não tem responsabilidade. Então, dá pra ver que é assim. Não, pelo contrário. Eles viram que os discípulos, os apóstolos, não estavam bêbados, mas eles tinham uma alegria contagiante, que é do Espírito. Essa alegria do Espírito é contagiante. Então é isso que você tem que ter, porque isso daí passa para outra pessoa. Porque quem está com uma tristeza, que é diabo, é contagiante também. Então, para que passar diabo para os outros? Já não chega. Nós temos que passar o que é bom para as pessoas. Mas isso é o que está lá dentro. Então, andar com Jesus, orar, ser salvo, receber o Espírito Santo, ter essa vida com o Senhor, é ter essa alegria. Não importa, sabe, se aconteceu, sei lá, você pegou uma gripe, de repente, nossa, ai meu nariz, ai minha cabeça, nossa, mas isso não tira a sua alegria. Entendeu? Nem a sua força. Porque a alegria é força. É isso aí, gente. Então, não tem, sabe, vitamina que supere esta força de Deus. Entenda isso. Não tem remédio no mundo que supere esta força de Deus. Os outros podem ser tipo assim, um acompanhamento. Mas a força de Deus, ela é única. Tá? Então, veja só que além dessa alegria, eles falaram em 15 línguas diferentes, idiomas das pessoas que estavam lá, e eles entendiam. Então eram pessoas que não eram cultas, nem sabiam outras línguas, só falavam hebraico, e todo mundo dos países ao redor e tudo que falava as outras línguas entendiam eles. E esse é um dos dons, de você orar em línguas e a pessoa ouvir você no idioma dela. Então, isso é magnífico. Tá? Então, isso é a presença do Espírito Santo.
o Senhor está preparando pessoas para o grande avivamento que vai ter, que vai ser maior do que este avivamento de Pentecostes. Vai, coisas que não aconteceram, muitos milagres, muitas coisas, porque o Senhor vai ajustar a igreja dele, entendeu? Então, pessoas que já tinham abandonado tudo, vão ter um encontro com o Senhor novamente. Mas veja, o Senhor vai, mas para quem Deus vai usar, não é todo mundo, mas é para ajustar os que estão fora, etc. Certo? Mas os grupos que estão buscando esse crescimento espiritual é que vão ser o canal do avivamento para as outras pessoas, tá? Então, quando a pessoa está com esta presença do Espírito Santo, com esta alegria, com esta força, ela não tem medo das outras pessoas. Não é o caso. Sabe que a gente até veja que eles saíram do cenáculo sem medo. Eles estavam com medo, Pedro negou. Mas descaradamente, ele falou, eu nunca vi, ficou bravo, xingando. Sabe que ali diz que ele estava xingando a mulher. Então eu não sei quem é esse cara, nunca vi, nem sei quem é esse aí. Tal, tudo mais. E foram embora, correndo, sumiram, foram para suas casas, de medo, se esconder. Não foram nem ver Jesus ser crucificado. Só João, as poucas mulheres e a mãe de Jesus. Porque o resto foi tudo embora, minha gente. Sumiu apavorado. É isso aí, quem não está com o Espírito Santo, é fraco, fica apavorado, se manda. Quem está com o Espírito Santo tem a força e a coragem. Eles abriram a porta do cenáculo lá com o Espírito Santo, foram lá para o meião daqueles que mataram Jesus. E foram pregar Jesus. Então, a força e a coragem que o Espírito Santo dá. Então, a pessoa que não tem esta alegria, não tem essa força, vai negar Jesus, não vai falar de Jesus como ele quer. Não é falar de Jesus com entusiasmo, que é a alma, com a emoção, porque isso aí não cola, né? Porque esses aí acabam virando um chá, que não vai resolver nada, certo? Mas é um poder presente, é um poder. Gente, não é máximo isso, né? E até hoje tem pessoas que saem pregando, que o Senhor anda em vários lugares onde tem muita perseguição, e as pessoas que estão na rua começam a bater naqueles que estão pregando. Tacam ovo, tacam lata, cospem, tacam pedra, bate, machuca. Às vezes ficam firmes lá. Mas esses que estão fazendo isso, eles são os que estão querendo impedir o Evangelho. Mas quem está com o poder e a força do Espírito Santo não tem medo. Não tem, sabe, esse constrangimento. Então, por isso que é preciso receber isso que ele mostra aí, sabe? Então, o que o diabo não quer, na verdade? Que ninguém tenha essa alegria. Ninguém tem, porque ele vem atacar justamente nas fraquezas que nós temos, para nos abalar e nos afastar do Senhor. Tirar a palavra de nós e nós perdermos a fé. Então, esse é o ataque. Não esqueça disso. Quem tem esta alegria, mesmo os piores ataques do diabo não tira a alegria, porque a alegria é força de Deus, tá? Então é um testemunho de Deus dentro de nós, é o Espírito Santo, não é ele que testifica Jesus, isso é um testemunho do Espírito Santo habitando dentro de nós. Não me importa, às vezes fala, e ele diz assim, ó, fica com raiva, mas não deixa o diabo entrar, não é o caso, porque está errado, isso não pode, mas tal. Não, o diabo vai habitar aqui dentro de mim. Isso aí, a alegria eu não perdi, a força está aqui, mas isso está errado, não tem a ver. Não é que é para você fazer que não vem, não é o caso. Então, às vezes ele vem aborrecer, porque nós temos emoção, temos sentimento, mas isso não supera o Espírito Santo no nosso coração com a alegria que ele nos dá. Então veja a importância do Espírito Santo, gente. Porque isso nós recebemos quando nós nascemos de novo. Não foi uma alegria? Foi maravilhoso. De repente nós começamos a amar Jesus. Fala isso. Não estava pensando em Jesus? Não é? Ninguém estava pensando em Jesus, não pensava nada. Se isso algum dia escutou uma pregação, coisa falando, mas né, tinha um, sei lá, né? Nossa, coitado, coisa, né? Então, mas não passou disso.
Mas o dia que nós aceitamos Jesus, uma alegria veio. Nós ficamos pessoas diferentes, alegres, lembra? Então é isso que Jesus fala. Não deixa isso sair da sua vida. Sabe aquela força? Você ficou diferente, ficou animado. Não, eu vou para a igreja. Olha, a Bíblia fez questão de carregar uma Bíblia. Meu Deus, que eu quero que todos vejam. De repente a pessoa vai esconder a Bíblia para ninguém ver. Por quê? Está devagarzinho perdendo. Precisa ter cuidado. Então é isso que eu tenho vindo trazer aqui, que é muito assim, sutil ir voltando para a vida velha, porque a pessoa não tem mais nada de Deus, não quer mais saber de Bíblia. A Bíblia eu não entendo, nem leio porque eu não entendo. Não sei o que, aí na igreja, não dá, não sei o que, não orar, eu oro, mas eu oro assim, sabe, aí eu oro, nada, né? Então deu aquela alegria do dia do nascimento, que é esta alegria de Pentecostes que eles tiveram. Toda pessoa que nasce de novo fica numa alegria exuberante no Espírito. Pensa em você, o que eu estou falando? É isso que tem que cultivar, que não pode perder, a alegria da salvação. Ela é força para viver com o Senhor, tá? Então, o diabo, se ele puder, ele vai tirar essa alegria, porque ele quer que todo mundo fique depressivo. Fica jogado lá no canto, isso é diabo. Ele está roubando a alegria. O que é isso? As pessoas depressivas, elas perdem a salvação. Perigoso. Sabe? Ele leva as pessoas que não têm o Espírito Santo a se suicidarem. Inclusive, jovens e jovens, vai ler. É direto jovens se suicidando. Por quê? Não tem Deus naquela casa. A mãe e o pai não passaram Jesus para os filhos. E eles não estão aguentando a pressão do pecado. O diabo pôr aquela gente para baixo, para matar mesmo, para ir para o inferno, antes que se salve. Ele não quer chance. Então presta atenção nisso. Tá? Então, vai atrás dessa alegria. Então, entendeu qual que é a alegria do dia da salvação? Que você ficou diferente. Você começou a falar, Jesus, mas eu te amo. Nunca você sabia quem era Jesus. O Espírito Santo agora falando para você de Jesus. Esse amor presente através do Espírito Santo. Você conhecendo a pessoa de Jesus, querendo ir atrás dele. Não é uma força, mudou você completamente. Não, eu não quero mais aquilo, eu quero aqui. Mas o diabo vem logo. Se não tiver uma base sólida no começo, as pessoas perdem a salvação. Por quê? Elas ficam só na salvação e não vão para a regeneração. A regeneração é o crescimento espiritual. Agora eu vou crescer, vou entender que eu não posso fazer isso, aquilo, a Bíblia vai me mostrar. E eu vou me encher com a palavra. Para eu ir sendo transformada, todo o meu caráter, na santidade de Deus. Então a santificação é diária. E ela é aos poucos, tá? Então as pessoas, quando o diabo tira a alegria, que é a força de Deus, ele está com uma depressão lá. E essa pessoa vira, sabe assim, um problema para as pessoas que estão ao redor. Sim ou não? Então não dá, minha gente. Então nós temos que ser a solução, o canal da solução dos problemas para os outros. Não o canal de problema para as pessoas. Veja as pessoas que estão sem Deus, são problemas. Elas atrapalham as pessoas que estão ao redor. É um problemaço. Por quê? Porque não tem a alegria de Deus. Então, dentro de uma casa, se só você é o canal de Deus, é o suficiente. A luz de Deus é tão poderosa que amarra tudo que é esses diabos dentro da tua casa. Eles não têm chance lá dentro da tua casa de pôr manguinha para fora. E nem unhas. Tá? Não tem. Porque ele está calado, amarrado. Em nome de Jesus, pelo lugar que você vive com Deus. Amém. Pelo tanto que você tem da palavra e do Espírito Santo dentro de você. Quem mora sozinho não dá para avaliar isso, mas quem tem família sabe o que eu estou falando. Tá certo?
Então precisa tomar cuidado. Quer ver Neemias, capítulo 8, vamos aqui para trás, no Antigo Testamento, mas vamos lá. O Senhor já fala sobre isso. Neemias, capítulo 8. Neemias é depois de Crônicas. É Reis e Crônicas. Certo? Como é que está a leitura da Bíblia, pessoal? Vai acabar, né? Já está programado a lição para o mês que vem? Pessoal de casa, lição para o mês que vem. Leiam a Bíblia. Não deixe o diabo destruir a sua vida, nem sua casa, nem sua família, nem seus negócios, nada. Porque Deus está prometendo para este ano a abundância. Se você conseguir isso, esse ano vai ser para sempre. Então seja fiel a Deus. Isso é promessa de Deus com profecia dada por profetas. Amém? Então veja versículo 10 de Neemias 8. Está valendo, gente? Não adianta você querer cobrar dos outros o que eles não têm. Seja você. Porque daí você não precisa cobrar nada de ninguém. Você já está num lugar. Então você está voando já. Você não precisa das asas dos outros. Você está no Deus certo. Não é ficar pondo culpa nisso, porque você é o culpado de tudo. Acabou. Se você está lá com Deus, Ele vai organizar o que está ao seu redor. Não adianta querer que os outros sejam organizados, né? Não, você é o problema, você é o problema. E eu, hein? Eu estou sentado no lugar, não mexe comigo. Não, não é coisa não, tá? Porque é mais fácil, né? Se você se vira aí e tal, e eu fico aqui com os garfão do diabo. Não. Eu tenho que mudar. Uma vez que eu mudo, o resto fica controlado. Não é o máximo isso. Então, gente, é cada um aqui. Fica exigindo coisa dos outros lá na tua casa, porque salvação é individual. Se você tiver no nível de salvação, Deus está cuidando do resto. E a autoridade é de Jesus ali, através de você. O diabo está amarrado. Está valendo isso? Lógico, maravilha. E mais, você tem discernimento. Vai pedir para Deus discernimento. Me dá discernimento espírito. Eu preciso saber o que está rolando aqui. Tá? Porque pela fala dos outros, você sabe o que está rolando. Sai bobagem ali. Não tem nada a ver. Então, olha ali, versículo 10 de Neemias 8. Disse-lhes mais: ide comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Consagra a sua vida ao Senhor e Ele é a sua alegria. Essa é a festa, de consagrar a sua vida a Deus. É lógico, a minha vida é consagrada ao Senhor. Todo dia, a hora que você levanta, que você vai quieto lá orar. Gente, até a menina que trabalha comigo lá, a Josi, ela chega em casa às 6h20, acredita isso? Porque ela quer pegar carona com o marido, então melhor não precisa pegar ônibus, né? Então ele já passa em frente de casa e deixa ela lá. Então ela chega às 6h20, porque ele até chegar no trabalho dele, então tem que ser esse horário. Eu acostumei com esse horário. Pra mim, o que adianta? Mas eu já estou acordada há um bom tempo. E ela já está vendo isso há um bom tempo na minha vida. Ontem ela falou: não, só sabe que agora eu estou levantando às 4 para orar? Porque eu já oro antes de sair, né? Porque eu 5 horas já começo a me ajeitar para sair e tal, porque às 6 horas ela sai da casa dela, é perto de casa, né? Tem unção ou não no que você faz? Tá? Essa é boa, hein? E o Fernando, que está cuidando deste velho aí de 80 anos, né? Que mora no Residencial 2, mas é sozinho, italiano, quase 90 anos, tal, sofreu um acidente, porque ele caiu, não sei o que, então a gente manda comigo. Aí ontem o Fernando falou assim: bom, mas ainda há tempo do Senhor se entregar a Jesus. Está entregando, evangelho, porque eu falo para ele: escuta, mas adiantou o que a vida inteira, né? Adianta ser bilionário e viver sozinho e nem poder usufruir o que tem. Nada, porque é preso pelo diabo. Completamente preso pelo diabo. Entendeu? Então,
Pois ele, eu vou te falar isso. Não, mas ainda tempo o senhor se entregar a Jesus. E é o que o senhor tem que fazer. Diz que houve um silêncio. Está pensando. Trabalhando as orações. Tá? O nome na sexta. Pessoal, essa sexta tem poder quando a gente olha. Deus está aqui presente. Amém. Não, 80 e tanto, já está na hora de pensar um pouquinho no céu, inverno, o dia. São dois caminhos. Certo? Certo. Oh, aleluia. Deus é que salva as pessoas. Toda glória a Entendeu? Jesus. Aleluia. Não, porque ele falou assim, não sabe o que é? É do nada. Os evangélicos, eles me constrangem um pouco. Assim sabe, com a norma deles, eu não sei o quê. Eu falei, bom, então, Fernando, é o seguinte, você tem que falar para ele, não, o senhor não tem que se preocupar com evangelhos. O senhor tem que aceitar Jesus. O evangelho é Jesus Cristo. É esse o Deus que o senhor tem que ir atrás. Eu já dei a lição. Porque vai vir a outra oportunidade. E ele tem que ter base no que ele vai falar para converter o homem, porque ele está sendo o canal. Não é para eu entrar lá, é para ele, é só a minha oração. Graças a Deus que não é para eu entrar lá. Mas que Deus sabe fazer as coisas. Entendeu? Então leva comida, eu que faço a comida, tudo bem gostoso. Quem que fez isso para ele na vida inteira de 88 anos? Ninguém. Nunca. E tem bilhões. Foi grandes coisas na vida. Um dinheiro super bem sucedido, que fala 5, 6 línguas, idiomas. Já morou em muitos países. Então, mas nada deu certo na vida dele. Certo? Na outra parte. E o dinheiro não resolve. O dinheiro não resolve. É o que Jesus falou, fica aí e as traças comem, corroem, ninguém usa, não serve para nada. Entendeu? Dinheiro não vai resolver a vida de ninguém. Quem está pensando que é dinheiro, não é não. Entrega a sua vida a Jesus, Ele vai te dar tudo que você precisa. Vai cuidar do seu futuro. Não é por aí. Agora veja, o Fernando já estava negando, não, gente, não, vocês não podem perder a esperança. Não pode perder a esperança, porque quem salva e conhece os corações é Deus. Então, o que você é muito importante. Aonde você vive, aonde você congrega, aonde você se relaciona com quem. Isso é muito importante. A sua conduta. Sabia? Valeu, gente? Porque tem que ser do coração, tudo que você faz. Tudo tem que ser muito, é a sinceridade do coração. Mentira, você sabe que todo ser humano nasceu mentiroso. Corta isso, lança isso no mar, no fogo do inferno. Para com as mentiras, a pessoa nem percebe que conta mentira em tudo. É incapaz de ser claro e objetivo nas coisas. Tudo tem um toque de mentira. Tudo tem que esconder um negócio. Não está liberto. Que é o pecado que está encoberto. Enquanto você não está liberto, você não confessa a sua libertação. Fala o seu pecado. Depois que você foi liberto, gente, eu fazia isso, fazia aquilo. Meu Deus do céu. Você está liberto. Enquanto você não está liberto, você esconde. E muitas vezes nem sabe que a pessoa está pecando ou mentindo. Isso que é o grande problema. Tá? Então, o que o diabo, na verdade, não quer que nós tenhamos essa alegria, porque nós, com essa alegria, apresentamos uma ameaça para o reino dele, das trevas, porque ele não pode derrotar um coração que tem a alegria de Deus, uma pessoa que tem a alegria de Deus, tá? Então ele não quer isso daí, mas o Espírito Santo, ele conhece, o diabo, ele conhece muito bem quem é o autor desta alegria, que é o Espírito Santo, e ele morre de medo desta pessoa, que é o autor da alegria, que é o Espírito Santo. Então ele não quer que nós demos, sabe, espaço total para o Espírito Santo agir na nossa vida. Tenha relacionamento com o Espírito Santo, converse com ele, peça auxílio, se encontre com ele, porque é ele que te leva para Jesus. É ele que te leva lá na sala do trono. Eu não posso entrar porque eu quero. Assim eu vou entrando. Não, a gente quer, mas podia, se fosse assim, entrava, né? Ah, não, eu quero, mas não é. Então, o caso
se encontrar com o Espírito Santo. Saber que é Ele que me leva na presença de Jesus. Me leva para a sala do trono. Me ensina o que eu tenho que fazer, me ensina a orar. Me ensina a ser uma pessoa espiritual. O Espírito Santo é importantíssimo, tá? Então, porque essa presença da alegria é que contagia tudo, tá? Então, gente, essa alegria aqui, ela é fruto, ou tem mais, hein? Mais um detalhe. Ela é fruto do amor de Deus, ágape. Porque é o Espírito Santo. Não pode ter ódio e ter a alegria de Deus. Ah? Não combinou, não pode. Então, no amor de Deus é que está a alegria de Deus que te dá força. Tá? E é isso que o diabo não quer que as pessoas tenham, porque as pessoas com esta força que vem do amor de Deus, que gera esta alegria, derrota o diabo. Não tem psiquiatra, não tem remédio, não tem psicanalista, não tem quem vai conseguir resolver o problema de uma pessoa. Só o Espírito Santo. As pessoas vão atrás de psiquiatra, psicólogo, psicanalista, não sei o quê, porque não querem ter Deus dentro de si. Porque tem coisa errada lá dentro que não está batendo, o diabo está usando. Mas a hora que a pessoa se entrega a Deus, está insatisfeito com a vida, está triste, nada vai bem, nada, porque não se entrega. Não adianta, gente, ficar pondo culpa no pai, na mãe, no avô, no tio, lá. Agora, Deus é o nosso pai, está escrito aqui. Jesus falou, não foi? Agora, você só vai chamar pai, é Deus. Ele é o teu pai agora. Certo? Então quer dizer que esse meu pai, que é Deus, ele que vai resolver tudo para mim agora, mudando tudo que era do passado. E é o seguinte, esse negócio de maldição, tem muita doutrina por aí, né, que fica fazendo toda semana, vai fazer, como é que fala, um dia culto de quebra de maldição, para trazer povo para a igreja, mas que não quebra nada, não vai quebrar, não é assim num dia. A maldição é o seguinte, você que vai decidir se você quer andar na maldição ou não. Eu decidi que não. Não tem nada a ver com os meus antepassados, porque o sangue de Jesus acabou, eu não vou carregar aquilo. Isso é revelação. Eu não quero saber da maldição dos meus antepassados, se eles foram para cá, se era macumba, se era que, sei lá, que diabo que é que eles ficavam cultuando, o que eles faziam, que vício que eles tinham, o que aconteceu, eu não quero saber, a minha vida não vai ter, já acabou aqui, no sangue de Jesus, você entendeu? Então você não vai ficar aceitando maldição de ninguém, não interessa. Veja a liberdade, você lembra na semana passada que eu preguei a liberdade? Sim. Em Gálatas? É isso aí, a liberdade que nós temos é essa. Você que vai fazer a opção. Você quer ficar acreditando que você está debaixo de uma maldição da tua família? Então carregue. Não valeu o sangue de Jesus para você. Porque você não teve revelação e nem foi atrás de ter. Não é mais fácil isso? Não, eu não quero. Eu quero uma vida livre do pecado 100%. Sou eu com Jesus daqui para frente. Amém. E eu sendo agora liberta e sendo quebrado toda a maldição do passado de dois lados da minha família, na minha vida, está sendo quebrado nas minhas filhas e nos meus netos para frente, bisnetos. Então é por aí. Vocês estão me acompanhando? É muito mais simples. Veja que a vida com Deus é mais simples do que ficar rodando com tanta coisa. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Criando doutrinas, regras, regulamentos. Ninguém aguenta isso. E não acontece nada. Tá muita regra, muito regulamento. É simples. Você que vai resolver agora entrar na presença de Deus, ler a palavra, se entregar, orar em línguas. E eu quero ser diferente, me dá revelação. Eu não quero ser nada disso. Eu não quero carregar a maldição de ninguém. E eu com isso. Jesus morreu com a maldição da minha família sobre ele. Vai ver ele lá no filme. Se você não tem noção lendo aqui, vê o que caiu sobre ele. Sabe, quando você faz a ceia, que você medita, né, os 7 vezes que foram derramados o sangue de Jesus, o que aconteceu com ele? Vai falando alto o que aconteceu. E lá você vai pôr nos seus pecados.
Você vai ter revelação, vai ficando liberto. Certo, gente? Tá? Então, amor, a alegria vem do amor. Agora, amor não é diferente de tolerância. São duas coisas diferentes. Amor não é tolerar. Nossa. É mais profundo isso. Amor não é tolerar. Porque, gente, quem anda na carne só tolera, não ama. Você tolera. Sabe? Quando você ama, você fica olhando para a pessoa, você quer o bem dela, você não fica pensando nas maldades, você vê o erro, você reprova o erro, você não vai receber esse erro, mas você ama a pessoa, porque quer a salvação dela. Entendeu? Você pode fazer qualquer coisa para que essa pessoa seja salva, para ajudar, tá? Então, amar não é tolerar, são coisas diferentes. É óbvio que dentro do amor, você tolera ali, mas é porque está dentro do amor. É diferente quem está na carne e tolera, daqui a pouco vai chutar o pau da barraca. Pegar o pau da barraca e sentar na cabeça de quem você está tolerando. Passou, acabou a tolerância. Tolerância zero, tá? Bom, vamos lá em Salmos, vamos ver de onde vem essa alegria. Como é que nós vamos ter essa alegria agora? Salmo 5. Ué, mas então, como é que eu vou ter? Me explica melhor, Senhor, na tua palavra. Como que eu vou ter essa alegria? Por favor. Eu quero andar, ter essa alegria no meu espírito. Cuidado, hein, para não ficar criando normas, regras, regulamentos na tua vida. Muito cuidado, porque todo mundo tem a capacidade de ficar criando isso. Conforme vai orando, não quer entregar a vida ao Senhor para ser renovado, para ser transformado, começa a criar regras e regulamentos, que são leis e ficam presos, amarrados, sendo que Jesus já libertou. Nós estamos na graça, mas precisa ver o que é a graça em Cristo Jesus. Ele já me libertou. Então preste atenção, porque você pode criar uma fuga na sua vida para dizer que você é espiritual. Meu Deus, essa é forte. Entendeu essa? Então você cria uma fuga, porque você é espiritual. Então você faz isso e ó, não me toque, não me rele. Sai do meu caminho. É mais fácil. Sem amar. Tá? Sem amar. Sabe por quê? Eu não quero que os teus espinhos toquem mais uma vez nas minhas feridas. Eu não aguento. Mas por que você está desse jeito? Porque você não entrega as suas feridas para Jesus. E deixa Ele pôr a mão chagada nas suas feridas. E equilibrar as suas emoções e pôr o amor dele aí dentro. Porque o espinho dos outros não vai fazer mal nenhum para você. Você vai lidar com amor. Amanhã eles vêm com o espinho de novo, mas você dá amor. Vocês estão me acompanhando nisso? Então o teste não acaba, tá? Essa que é a verdade. O teste não acaba se você não entrar num lugar bom. Tá valendo? Ei, pessoal de casa, tá valendo? Ei, faz aí, ó. É que eu não posso ver, mas senão eu queria escutar um glória a Deus. É isso aí, o teste não acaba. Então, quando você estiver sendo provado e você está se entregando, louve ao Senhor. Fala, Senhor, eu estou fazendo isso por você e para você, para essa alma ser salva. O Senhor abençoe essa alma. Isso é sustentar o sangue de Jesus sobre a pessoa. Porque não é só, cara, eu clamo o sangue de Jesus para esse. Eu clamo o sangue de Jesus para aquele. E você nem ama, nem tem palavra. Não está adiantando nada essa clamação do sangue aí. Tá valendo? Então, que é fácil, né? Fica um monte de religião, blá, 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 e não sai do passo. Não muda a vida, certo? Então, vamos lá.
Salmos, capítulo 5, versículo 11. Veja só, 11 e 12. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo cercas da tua benevolência. Então, o que quer dizer isso daqui? Que a alegria que Deus nos dá, mas regozijem-se, a alegria. Todos os que confiam em ti. Como que eu confio em ti? Buscando a presença de Deus. Ninguém tem confiança em Deus se não busca a presença dele. Porque é na presença dele que ele, com o amor dele, vai nos abençoando, aí nós vamos confiando nele. Porque você não se entrega a quem você não ama. Porque é traidor. Você não vai querer ficar na mão do traidor, certo? Então você só confia em Deus quando você recebe o amor dele, o toque. Então você vai se entregando. Isso são experiências diárias que nós vamos tendo no encontro com ele nas orações, tá certo? Então é isso. Regozijem-se todos que confiam nele. Tenham alegria quem confia no Senhor. Folguem de júbilo para se ter esta alegria para sempre. Porque tu os defendes, em ti se gloriem os que amam o teu nome. O que é isso? Aonde que eu vou aprender a amar, aprender essa alegria? Isso daí é a resposta do encontro com Deus. Você encontrou com Deus, você está com isso. Amém? Amém. Você encontrou, vou repetir. Você encontrou com Deus, você está com essa alegria. Se você não se encontrou com Ele, você está fraquinho. Você foi orar e saiu com mais problema ainda. Saiu mais fraco do que estava. Não resolveu nada, foi um peso a oração. Sendo que oração é descanso. Não é para você ficar reguerreando que nem um louco lá. É para você se entregar. Se entregue nos prazeres de Deus, a sua vida. Fique calmo e tranquilo e recebendo dele. Olha, só de eu falar isso eu recebo dele. Ele aflora a unção dele. Ficar calmo diante de Deus. Não fique se debatendo igual na água, que você não sabe nadar e está com medo de afogar. Você tem que ficar livre desse medo. Na presença dele você perde o medo, porque ele está segurando você. Então isso que é oração, tá? Se encontrar com Deus. Então esta alegria nós temos quando encontramos ele, na presença, é resposta da presença. A alegria vem da resposta da presença dele. É isso aí, tá? Então quem encontra Deus, encontra alegria. Encontrou Deus, encontrou alegria. É assim que tem que ser. Salmo 16, olha. Salmo 16. Vamos ver os versículos 10 e 11. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Na verdade, aqui é Jesus que está falando. Mas isso serve para nós. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Grifa aí. Na tua destra delícias perpétuas. Então algo acontece na presença de Deus. Ele me põe para cima. Por isso que eu saio da minha oração todo dia com a força. Porque quando eu estou fraco eu fico mais, eu sei que eu preciso ficar mais. Não, ainda não me abasteceu do tanto que eu preciso. Vou ficar mais para eu descansar mais nele. Você tem que ter esse parâmetro, esse discernimento. Porque não pode ser uma coisa rápida. Esse encontro é de vida. Tá? Esse encontro é de força. Então, às vezes, você está com a alma abatida por algum estresse, alguma coisa. Que é assim que é. Que às vezes eu nem percebi que aconteceu isso no dia anterior. E eu levantei assim, do nada. Então, eu vou orar, mas aquele momento não está suficiente. Eu ainda não estou com esta alegria explodindo-me. Eu ainda me sinto cansada. Tem que ficar mais um pouco. Até que eu me descanse nele. Não é ficar deitada que descansa. Isso aí, deitada para descansar o físico e renovar a energia física é outra história. Que, óbvio que o espírito ajuda. Que também tem a ver, porque se o seu físico
ficar muito cansado e você ficar estressado, você fica doente. Então tem que ter um descanso físico, óbvio. Mas se você está se sentindo abatido, cansado, a sua oração tem que renovar as suas forças. Que é essa alegria. Que é o que ele está dizendo aqui. Que algo acontece na presença de Deus, ele me põe para cima. Ele renova as forças da minha alma. Porque ele me leva, como diz nos Salmos, por caminhos da justiça, da retidão, os caminhos retos de Deus. Então ele renova as forças da minha alma, diz o salmista, quando eu estou cansado. Vocês estão acompanhando? Não é para orar por orar, porque hoje eu preciso orar e blim, 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 blim. Não aconteceu nada, então não. Para de pôr a sua cabeça, o seu intelecto. Põe o seu coração, a sua vida. O Espírito Santo te ensina isso. Oração é isso. Tá? Então, se eu estou muito preocupada, o Senhor vai tirar essa preocupação, vai me dar força, como que nós lemos no outro salmo, vai me dar confiança, segurança. Eu levanto um gigante na fé, um leão na fé. Eu saio de lá forte. Acabou, eu não tenho peso nos meus ombros da minha angústia, da minha alma, em turbulência, seja o que for. É isso que você tem que fazer. Descansa. Não se debata na oração. Não queira você, com o seu blá blá blá, resolver assunto, que é só Deus que resolve. Vocês estão me acompanhando? Então, Salmo 32. Está valendo isso, minha gente? Pessoal de casa, manda retorno para nós. O que está acontecendo com você? Para a gente saber o que Jesus está fazendo na sua vida. Então, Salmo 32, versículos 10 e 11. Olha. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia assistirá. Olha isso. Então, isso é do Espírito. Não é você ficar sofrendo aí, problema nenhum. Isso é errado. Porque isso é para o ímpio que não tem Deus. Que renova as forças. Que põe nele a força para confiar em Deus. Que vem com a misericórdia. Que é na oração, é isso que você tem que aguentar. Aliás, é isso que você tem que receber. Essa presença e ficar livre do peso. Aí ele diz, no 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo. Exultai vós todos, que sois retos de coração. Ele diz, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo. Exultai, quer dizer, gritai, vós todos, que sois retos de coração. Esse gritar aí, esse exultar, é como para Deus o som da trombeta, que é bem alto. Isso quer dizer júbilo, força, Deus em ação, a glória de Deus. Tá? Então, tem a alegria, ele diz. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Porque essa alegria é esse gozo no Espírito, que é uma força que o justo tem, quem anda com o Senhor. É um bem-estar no Espírito, onde o diabo não entra. E o que ele põe aqui para te atormentar é muito inferior ao que está dentro de você. Por isso que a palavra diz, maior é o que está em mim do que o que está aqui. Isso aqui não atrapalha, por mais que ele queira, não consegue, porque você está em constância comunicação com o Senhor, na presença dele. Gente, isso é o máximo. Essa é a presença de Deus que você tem que buscar. Porque quem busca e se abastece dessa presença, jamais vai largar, porque é o que Jesus disse. Quem beber desta água, jamais terá sede. Que é a vida dele, né? Então é isso que o Senhor quer nos saciar com a presença dele. Por isso que eu tenho que falar, Senhor, eu tenho sede e fome de ti. Sacia a minha fome, a minha sede, eu preciso de ti. Eu quero aprender a me descansar em ti. Eu não vou carregar problema, mas não é com a tua força. Não é, porque tim, está toda hora na cabeça. Aquela coisa te atordoando, te acordando de noite, atrapalhando a sua vida com tristeza. Isso é o diabo.
Por quê? Porque não tem a alegria de Deus no Espírito. Isso é uma experiência espiritual. Estou repetindo. Que você vai buscar essa experiência. Não tem nada a ver a sua vida do passado, não tem nada a ver o que aconteceu agora há pouco, e não tem nada a ver o que você está imaginando que vai ser no futuro. Isso é tudo coisa do diabo. Carne, tormentos. Nós podemos ficar livres disso. E seja o que for, qual for o teste que Deus permitir, você vai passar, porque você tem esta alegria, que é a força do Senhor, para você passar no teste e Deus promover você e nós todos. Está valendo? Então, quando ele diz aqui, exultai vós todos que sois retos de coração, alegrai-vos, mas isso tudo é na misericórdia, com a misericórdia dele, na presença dele. Aí eu consigo, quando eu tenho isso, ele muda a minha situação, ele muda a minha situação por dentro e ele vai agir no que está por fora. Vocês estão entendendo o que é entrega, gente? É bem diferente daquelas gritarias e vão fazer cerco de Jericó, fica todo mundo, traz trombeta e grita e fica rodando e falando, é tudo emocional, é um cansaço, é uma espera emocional, não aconteceu. Tá vendo? É bem mais simples buscar este encontro com Deus. Gente, isso é vital, isso é essencial. E são poucos os que conseguem isso. Tá? Então foi exatamente isso que aconteceu em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Foi exatamente isso. Está acompanhando agora? Com o que aconteceu lá? Que máximo que foi? Comparando com a nossa salvação, foi o máximo. A gente ficou outra pessoa com a salvação, com aquela alegria. Agora sim, agora a minha vida mudou, porque entrou algo dentro do seu espírito. Só que se não crescer espiritualmente, começa a afundar. Perde o interesse pela vida espiritual, por Jesus inclusive, e tipo, vem a condenação. Eu não sou digna, o Senhor não quer, eu não sei quando, Ele que sabe, não sabe lutar, fica lá sentado esperando, do nada, nada. Não vai acontecer nada, tá? Então, se encontrar com Jesus é receber uma alegria extraordinária, que nós temos experiência do nascimento novo. Você sabe o que eu estou falando? Sim. Então, se encontrar com Jesus, tem a experiência da alegria, que é uma alegria excepcional, extraordinária, que não é do mundo, não é de ninguém. Ninguém pode nos dar aquela alegria. Aquela alegria que nós recebemos no dia que nós nascemos de novo. É isso aí, que tem que estar constante na sua vida, na nossa vida. Vai atrás disso. Vai atrás disso. Começa a ler a Bíblia, começa a buscar o Senhor. É isso que vai mudar a sua vida, tá? Então vamos para Lucas, capítulo 15 agora. Nós vamos ver que a salvação é algo tão maravilhoso que ela faz acontecer festa no céu. Você imagina o poder da salvação, que trouxe uma alegria imensa para nós. E causa festa no céu, é alegria. Salvação é alegria, gente. Olha aqui. Quer ver, Lucas, capítulo 15. Vamos ver o versículo 10 de Lucas 15. Olha só. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No dia que há um salvo, eles têm festa no céu. É isso aí. Há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, que se salva. Quando nós somos salvos, houve festa, alegria no céu. É aquela alegria que entrou dentro de nós, da salvação. Você não fala, no dia que você salvou? Tem gente que não se manifesta, porque não foi. Você sabe, tem gente que vai levando assim, na verdade nem nunca se salvou. É uma coisa só emocional, isso existe dentro da igreja. Nunca se entregou, nunca teve, sabe, aquela alegria verdadeira. Eu estou falando que, vocês sabem, tá? São pessoas que
não deixaram realmente Jesus entrar e fazê-los nascidos de novo. Fica naquela coisa religiosa sem Deus. Não é isso que eu estou falando. Tá? Então a salvação é um presente do céu com alegria, que até o céu fica alegre. E foi o que aconteceu conosco. Então é isso que o Senhor quer colocar nas nossas vidas. Esta alegria. Não percam esta alegria por nada. Não permita isso, o diabo levar embora essa alegria, porque o preço que Jesus pagou, ninguém poderia pagar. Ninguém ia aguentar o sofrimento dele, de levar todos os nossos pecados, para ele nos dar esta alegria. Então veja o preço que foi pago, o preço que o céu pagou pela nossa salvação, né? Para que nós vivamos agora uma vida, sabe, uma vida sem graça, uma vida sem retorno, uma vida sem resposta de oração, achando que Deus não quer fazer, sendo que no caso falta a nossa entrega ao Senhor. Tá? Então é isso que o Senhor quer que nós estejamos atentos e vamos atrás, para nunca perder isso que é o que está em Apocalipse. É que nós temos que ser quentes, que ele diz, né? Nós temos que estar firmes, porque morno não está com nada. Nós temos que estar firmes, quentes, que é o fogo de Deus, sempre aceso. Não deixe esse fogo ficar numa chama pequena ou numa brasinha, só com um pouquinho daquele que não aparece o fogo, aquilo está em perigo de apagar para sempre. Então cuidado para a tua vida, busca esse Deus verdadeiramente, esta alegria, que vai fazer muita diferença na sua vida, em nome de Jesus. Valeu? Amém. Então vamos com fé orar aqui por esses pedidos. Pai, nós colocamos todas essas situações que estão escritas aqui diante de Ti. Você sabe e conhece todas essas pessoas e a situação de cada uma delas. Você sabe o que está acontecendo nestas situações. Por isso, eu te peço agora, põe a tua mão poderosa, Pai, para que seja resolvido esses problemas. Senhor, que todos esses problemas se transformem em bênçãos e milagres aconteçam. Que os perdidos sejam salvos. Senhor, milagrosamente, visite essas pessoas. Fale com essas pessoas. Tenha um encontro com essas pessoas para a vida eterna dessas pessoas contigo, Senhor. Eu creio que o Senhor está agindo e abençoando e mudando situações em nome de Jesus. Põe a sua mão agora, Senhor, sobre todos esses que estão em casa. Senhor, entra nessa sala, nesse quarto, nesse lugar onde essa pessoa está. Põe a tua mão poderosa para abençoá-los agora. Toca esse coração, Senhor. Age nessa vida. Muda a história desta vida para sempre. Liberta esse coração, Senhor, das mágoas, do ódio, da raiva, da rejeição. Senhor, isso que está destruindo essa vida. Eu clamo teu sangue, age agora, e que essas cadeias do inferno sejam rompidas agora, em nome de Jesus. Abençoa essas famílias, abençoa as dificuldades que estão nesse lar. Venha agora, Senhor, com a resposta destas orações que eles estão clamando em casa. Vem, Senhor, com a cura física agora, tirar esse mal. Senhor, essa pessoa da família que está com esse vício, liberte agora. Eu creio que o Senhor está entrando através da mídia, desta internet, nessa vida, e libertando de todo este mal, em nome de Jesus. Senhor, eu creio que uma situação que já estava morta, você está ressuscitando agora, que já não havia mais esperança, você está abençoando agora, em nome de Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço pelos milagres que estão acontecendo agora, no preciosíssimo nome de Jesus. Nós te agradecemos e dizemos amém. Por isso agora, Senhor, como os teus filhos, nós temos todo o cuidado, ó Pai, em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja dizem amém. Aleluia, glória a Deus, amém. Você tem um fim de semana abençoado, uma semana cheia de respostas de oração, força de Deus e os cuidados do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. E até o próximo culto. Assim seja. Obrigado por estar aqui comigo.